Fala pessoal, vamos fazer o nosso fechamento aí da semana, hoje 4 de outubro, sexta-feira, tá? Antes de começar o vídeo, fazendo a geral aí do mercado, falar para você que eu tenho curso gravado disponível de análise técnica, falando aí, óbvio, né, dos conceitos básicos de análise técnica, dos indicadores que eu utilizo, o Fibonacci, né, uma ferramenta bastante interessante, né, que ajuda bastante e por aí vai. E também tenho, né, uma sala educacional que inclusive hoje, né, eu abri a minha sala, né, então várias pessoas participaram, né, e inclusive trouxeram boas perguntas e que funciona de segunda a sexta na parte da manhã. Obviamente é uma sala educacional com o objetivo de compartilhar aí a minha leitura, né, do intraday, do índice, dólar, enfim, compartilhar, né, tudo de interessante que aparece no mercado e que possa ajudar o pessoal aí na tomada de decisão, além de, óbvio, né, responder as perguntas e tentar ajudar no que for possível nas questões aí que fazem parte do dia a dia do nosso trade aí de sempre, tá bom? Gerenciamento de risco e por aí vai, tá bom? Então, se você tem interesse em aprender ou tem interesse na sala educacional e ter um acompanhamento diário, tá bom? Me chama aí no direct, no privado, no WhatsApp, por onde você me acompanha, para tirar suas dúvidas a respeito, né, de como funciona, ou mesmo, né, garantir aí a sua vaga, fazer a sua inscrição e começar o seu aprendizado aí e começar a evoluir mais nos seus trades, no mercado e ter o acompanhamento aí de perto, que na medida do possível eu fico sempre à disposição de todos para tentar ajudar, beleza? Então, inclusive, tá? Se você comprar o curso, você recebe a sala de bônus. Então fica aí um precinho bem acessível para todos, tá bom? Então vamos lá fazer o nosso comentário da semana, tá? Começando com o nosso Ibov, né? Começando aqui pelo semanal, 0,7 de queda da semana, tá bom? Então o Ibov até ensaiou, né, uma retomada aqui do movimento altista, né, que vem lá do ano passado, mas acabou arrefecendo e voltando, fechando no terreno negativo. Então, na minha opinião, né, eu vou repetir o que eu tenho dito. Continuo achando que o Ibov cede mais um pouco, talvez aqui, ó, em direção à média de 20 períodos aqui do semanal, que está na região dos 128.400 pontos. Quando a gente vem aqui para o gráfico diário, o 128 mil está por aqui, ó, que é a média de 200 e muito próximo do meu próximo endereço aqui, que seria a região dos 127 mil. Do preço de fechamento aí da semana, a gente está falando de algo próximo a 2,5%, 3,5% por aí de queda, tá? Lembrando, né, algum tempo atrás, ó, o Ibov fez um movimento de 3,5% em 4 pregões, 5 pregões, ou seja, não é um movimento tão assim fora do radar, tá? E, né, para concluir, aqui na minha opinião, no gráfico diário, por exemplo, do Ibovespa, não tem nada aqui que me diga que é para comprar. Tá? Pode ser que em algum momento o Ibov mude aqui a direção e comece a subir, com toda certeza, né? As reversões elas acontecem, tá? Mas nesse momento eu prefiro e acredito que o movimento a se desenvolver aqui ainda é um movimento baixista, tá bom? Mas lembrando, não é um crash, uma crise ou coisa do tipo, um movimento acelerado, não é nada disso. Eu acredito sim que a trajetória é baixista e que, portanto, a expectativa é de continuidade dela até que se prove o contrário, tá bom? Então fica atento aí nesse Ibov na próxima semana, que é o que eu venho comentando aí nas últimas semanas, tá? O dólar, tá bom? O dólar no gráfico semanal, até na sala hoje, né, comentando com o pessoal, eu acredito que essa região aqui no dólar tá, é uma região para compras, tá bom? Olha a trajetória desse dólar da virada do ano até aqui a máxima feita aí, se eu não me engano, em agosto, tá? Que foi lá no 5,88, foi uma trajetória altista bem forte. E aí vem uma correção que já dura aí, né, algumas boas semanas. E essa região, na minha opinião, é uma região para compras. Se esse dólar, tá, ele realmente parar por aqui e retomar o movimento altista, olha só o movimento que a gente tem aqui só até o topo, tá? A máxima feita aí no ano são 360 pontos ou 36 centavos. O seu risco, se você usar essa faixa aqui, ó, como o seu stop, são 150 pontos ou 15 centavos. Então você aqui já tem 2 para 1 de risco e retorno. E se esse dólar resolver vencer essa região aqui, que tem sido um topo, né, uma região de enrosco desde lá 2020, né, na época da pandemia, esse dólar pode, sei lá, encostar nos R$ 6, por exemplo. Né? Então, enfim, um upside aqui nós temos. Tá? Por outro lado, quando a gente vem aqui no gráfico diário, a gente percebe que o dólar vem numa trajetória baixista desde ali de agosto. Só que ela parou exatamente numa região que tem sido um suporte importante, que é essa faixa aqui dos 5,40. Então, a briga pode ser, né, a retomada do movimento altista?
Pode. Por outro lado, esse movimento baixista aqui do último mês e meio, né, pode também continuar e o dólar finalmente, ó, perder esse 5,40 e abrir espaço aí para um novo patamar de preço, né, mais abaixo, talvez aqui o 5,32, o 5,20, alguma coisa do tipo, tá bom? Então um cenário aqui um pouco incerto, né, por assim dizer, no dólar, fica difícil aqui de determinar um viés aí para o dólar, tá? Os juros, né? Os juros seguem subindo. Olha aqui o janeiro de 2026, né? Olha só, lá na máxima do ano, né? E fechou assim, né? A semana na máxima do ano. Então, se esses juros continuarem subindo, a gente está falando aqui, ó, desse 26 ir lá para perto de 12,5, quase 13, tá bom? O 2027 não é muito diferente, o viés é altista, também renovou máxima do ano. O 29 está muito próximo, né, da máxima do ano, quase foi para lá hoje. O 31 está ali também com viés altista, o 33 e o 35. Então a gente percebe que os juros eles continuam sinalizando que a trajetória é altista. É óbvio, né, que os porquês, né, ou os motivos para esses juros estarem com essa configuração altista, aí eu vou deixar para o pessoal que realmente entende, acompanha cenários macro e tudo que afeta a dinâmica dos juros, tá bom? Falar aqui dos índices setoriais. Consumo mantém um viés baixista, tá bom? É evidente que aqui, né, na última semana encontrou um suporte nessa região, então pode ter um repique, mas mantém um viés baixista, perdão, para o setor de consumo. O setor elétrico a mesma coisa, né? A tendência aqui está muito clara de baixa, então mesmo que haja um repique, eu acredito na continuidade desse movimento. E FNC, né, consolidada aqui, né? Então são 2 semanas, né? O IFNC aqui, né, uma semana e meia, né, meio que parou de cair, né, e a gente percebe isso nos bancos, né, o Bradesco, Banco do Brasil, que vinham caindo, né, deram uma parada. Então o IFNC aí fazendo o que pode ser um pit stop, tá bom? O IMAT, né, Vale, Siderurgia, Suzano, aqui mantém um viés altista, tá bom? Então essa correção aqui dos últimos 5, 6 dias, tá bom? Me parece que pode ser uma correção para depois continuar o movimento altista, tá? O IMOB, tá? Para mim o viés é baixista, fazendo um repique aqui, ó. Tá? E aqui pode ser um lugar que pode oferecer novas oportunidades de venda. E o small, consolidado também nas últimas aí 2 semanas, tá bom? O viés aqui, na minha opinião, claramente é baixista também, tá? Agora falar do mercado lá fora. O S&P, gráfico semanal, não temos dúvidas de que a tendência é de alta, tá bom? Então temos aqui mais um objetivo a cumprir lá no 5.980, que do fechamento aqui da semana dessa semana, a gente está falando aí de mais 3, quase 4% a fazer, tá bom? Quando a gente vem aqui para o gráfico diário, a ideia, a visão é a mesma, né? Uma tendência de alta, tá bom? Até que se prove o contrário, e os objetivos aqui em 5.897 são aí 2,5 e o seguinte nos 6.000 pontos lá em 4,5% mais ou menos de alta aí do preço atual. O fato é que a tendência é de alta no S&P, não tem qualquer sinal de reversão. A gente pode até concluir, né, que essas últimas 2 semanas aqui o S&P perdeu um pouco da sua força, como aconteceu aqui em agosto, e aí até fez uma correção um pouquinho maior do que até então tinha apresentado, e pode ser que em algum momento esse S&P corrija um pouco mais, mas por enquanto tá difícil aí ficar, por assim dizer, né, apostando nessa ideia, tá bom? O juro 10 anos segue lá no seu repique, né? Então olha só, o movimento já encostando perto dos 4, tá bom? Então você percebe que no dia de hoje, sexta-feira, tá? Todos os vencimentos, né, os prazos aí, 2, 5, 10, 20, 30 anos, todos subiram, né? Todos, né, seguem aí subindo. E nesse momento, olha só, o 10 anos ele está na máxima aí dos últimos 30 dias, né? Quase na máxima dos últimos 60 dias, que foi lá em agosto, quando beliscou o 4,02. Então parece questão de tempo, né? Então esses juros aqui dando uma empinada, né, porque não sei, né, o fato é que está empinando aí os juros, embora o mercado, o S&P, o índice, segue firme e forte ali, resiliente, perto da máxima e até subindo, tá bom? O petróleo, né, a reversão aconteceu, na minha opinião, depois desse 79 aqui a gente vai ter essa região aqui dos 83, 84, a questão é se vai direto ou se de repente faz uma correção, faz um pullback aqui entre 75 e 73 antes de seguir viagem. Mas aqui o viés no petróleo agora é um viés altista, tá bom? O minério, né, feriado chinês, ficou lateral aí essa semana todinha, mas aqui na minha opinião o viés agora mudou, saímos de um viés baixista agora para um viés altista, ou seja, mesmo que haja uma correção, volte aqui, por exemplo, à região dos 100, na minha opinião poderá ser, né, um pullback para continuar e aí seguir em direção ao 120, 123 e talvez até mais. E para finalizar esse panorama, vamos falar do Bitcoin, né? O Bitcoin que está numa consolidação, tá? A gente tem aqui desde agosto essa consolidação e a gente tem ali desde março,
tá? Essa outra consolidação gigante aqui, tá bom? Então estamos aí há meses, né, com o Bitcoin sem fazer grandes movimentos, tá bom? A realidade pode mudar, pode, de repente o Bitcoin se segura aqui nesses 60 mil, ganha aí os 62, 64, 65 e vai embora, tá bom? Do contrário, esse Bitcoin vai seguir caindo, vai seguir corrigindo, talvez aqui até os 58 ou mesmo aqui de volta à região dos 52 mil a 54 mil, que foi um importante suporte aqui em agosto e também no mês de setembro, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha tido uma ótima semana. Novamente aqui reforço o convite, tá bom? Se você gosta do meu conteúdo, se você até participou da minha sala hoje mais cedo, se você gosta do meu conteúdo, tem interesse aí em aprender comigo sobre análise técnica, sobre como usar essa ferramenta tão importante, né, que pode nos ajudar bastante aí nos nossos trades, no nosso dia a dia, tá bom? Ter um acompanhamento aí também de perto para você tirar suas dúvidas, para poder acompanhar o pregão junto comigo na minha sala educacional, é só me chamar que vai ser um prazer aí tirar suas dúvidas se você tiver e também, né, você poder fazer a sua inscrição e seguir acompanhando o mercado aí junto comigo, beleza? Espero novamente que você tenha tido uma ótima semana, que você tenha aí um excelente fim de semana e estamos por aí sempre à disposição.